Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Mais uma vez, nesta noite, eu saúdo meus irmãos amados e ouvintes com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Boa noite a todos. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. É uma honra, um privilégio para mim estar com vocês mais uma vez nessa noite, pela misericórdia de Deus, para falar do amor de Deus, falar da sua grande misericórdia, bem? Para falar da sua santa palavra, que tem o poder de libertar, transformar e salvar os homens pecadores das garras de Satanás, da escravidão, da casa da servidão. Amém? Pois nós sabemos que esse mundo já é do maligno. Esse mundo é uma escravidão. Todas aquelas pessoas que se inclinam, ou seja, que se alegram, se contentam, absorvem, se nutrem, amam, praticam as coisas deste mundo, elas estão escravas ainda. Ainda elas não saíram do Egito, mas o libertador de Israel, Jesus Cristo, está aqui hoje, pela sua graça, por ele ter morrido naquela cruz, para nos libertar das garras de Satanás, do diabo, nosso inimigo adversário. Amém? Então, hoje, mais uma vez, pela misericórdia de Deus, em Perigos da Alma, eu quero falar um pouquinho sobre heresia, amém? Perigos da alma, heresia, amém? Então, antes de nós entrarmos na palavra de Deus, para saber o que ela diz acerca da heresia, nós devemos ter um entendimento, saber pelo menos um pouquinho sobre o que seria heresia, amém? Então, a heresia é nada mais nada menos que um ensino, uma doutrina aplicada para homens, através de homens, amém? Mas só que esse ensino tem heresia, ou seja, tem uma distorção, uma falsificação da verdade contida na palavra de Deus, Bíblia Sagrada, amém? Então, a heresia, ou seja, ela é um conjunto de ensino, só que é aplicado para pessoas de modo distorcido, não integralmente, não como a palavra deve ser aplicada para vocês, amém? Então a palavra heresia vem do grego, significa aireses, amém? Aireses. E o significado dela significa o que ela significa? Uma escolha, uma opção que a pessoa tem de aplicar, de praticar doutrinas em sua vida, só que de uma forma distorcida, amém? A heresia já era aplicada desde o Velho Testamento. Houve homens cujo diabo está por trás, têm aplicado uma falsa doutrina para homens, e não aquela doutrina que provém de Deus, que fala de Deus, que leva o homem até Deus, amém? Então a heresia é uma opção, um caminho errado que a pessoa toma, ou seja, é um ensino errado, é um ensino recebido, aplicado para você de uma forma errada, de uma forma que não tem base bíblica. E o nosso ensino deve ser integralmente bíblico, sem gerar nem por nenhum tio, amém? Então, se aparecer outro evangelho, outro ensino que não tem base bíblica, que foi tirado, ou que foi acrescentado algo que não diz respeito à palavra de Deus, é uma heresia. Então, o ensino que os profetas, os apóstolos, que são capacitados pelo Espírito Santo
para ministrar, para instruir, para ensinar, para doutrinar vocês, deve ser o que está na Bíblia Sagrada, inteiramente bíblica. O Evangelho é somente um, amém? Somente um Evangelho, um Senhor e Salvador, que é o Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, amém? Então, a heresia teria a teoria, uma ideia para pessoas. Então, isso provém do próprio homem. Só que o homem, por si só, não é capaz de apresentar para você um ensino, uma doutrina, um conjunto de ensinos capaz de mudar a sua vida, capaz de libertar você e capaz de salvar sua alma do inferno. Então, a doutrina deve ser inteiramente direcionada, baseada em Cristo Jesus. Então, a heresia é uma distorção, é uma falsificação, é uma adulteração da palavra. Então, eles pregam, ensinam a palavra de Deus para você, mas eles não ensinam de uma forma integral, ou seja, eles tiram ou acrescentam algo na palavra de Deus que não tem relação bíblica. Isso é uma heresia, uma distorção. Por exemplo, as testemunhas de Jeová dizem que Jesus não é Deus, que o Espírito Santo não é Deus, muito menos uma pessoa. Então isso é uma heresia. Por quê? Por quê? Porque a própria Bíblia Sagrada comprova. Ela é vasta de versículos que dizem respeito à pessoa do Filho e do Espírito Santo, dando para eles a divindade e a personalidade de pessoas, amém? Ou seja, uma distorção. Então, a Bíblia deve ser 100% bíblica. Nós não podemos tirar nada dela, nem acrescentar. O nosso ensino deve ser inspirado, ensinado, interpretado pelo Espírito Santo que capacita, ensina apóstolos, pastores, pregadores e profetas, amém? Então, heresia é uma distorção. E quando aparece um grupo que aplica esse ensino, heresia, para você é chamado de seita. Então, heresia é um conjunto de ensino distorcido em relação à palavra de Deus, amém? Já a seita é um grupo que tem esse ensino. Então, a seita ensina para vocês heresia, ou seja, isso é anticristo, antibíblico. Não é de Deus, mas provém do diabo, amém? Então, você volte para Cristo. Se você pratica heresia, ensina heresia, se você está em uma seita, uma religião que nega, por exemplo, a Trindade, que tem o Pai, Filho e o Espírito Santo, que um Deus em três pessoas, se você nega isso, é uma heresia. Se você nega que Jesus se fez carne, habitou entre os homens, morreu e ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, irá voltar para arrebatar os seus. Se você nega Cristo, se você nega que ele fez isso por nós, mediante ao Pai que nos amou, isso é uma heresia. Então, a heresia é uma distorção, falsificação e uma adulteração da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus deve ser aplicada para você 100% bíblica, clara, explicada, explanada, ensinada, doutrinada para você como ela é. Não deve ter outro evangelho a não ser esse que o próprio Cristo estabeleceu para que nós seguimos.
seguíssemos, amém? Porque através dele nós encontramos a vida eterna, que há em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, amém? Glória a Deus. Então, essas pessoas, infelizmente, até nas igrejas evangélicas cristãs, a heresia tem sido aplicada. Por exemplo, teologia da prosperidade, de coisas que agradam o homem. E a Bíblia não tem o propósito de agradar homens, mas sim de salvar o homem do inferno, da morte eterna da sua alma. Amém? Então a Bíblia deve ser pregada para homens pecadores, ingratos e ignorantes, que não têm conhecimento. Amém? Mas, a partir do momento que a palavra de Deus é aplicada para você de uma forma integral, clara, 100% bíblica, você não é mais uma pessoa ignorante, pois você está conhecendo a verdade. Como diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a palavra de Deus, quando ela é ensinada, doutrinada para você da forma como ela é, baseada, alicerçada em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, então aí você está no caminho certo. Então, infelizmente, o diabo, Satanás, está por trás da heresia. Amém? Porque a heresia agrada a carne. Amém? Os fariseus tinham heresia, ou seja, eles ensinavam uma coisa que não tinha base bíblica. Amém? Por exemplo, o profeta Isaías, o profeta messiânico, aquele que profetizava a vinda do Salvador, eles negaram. Então o judeu, até hoje, para você saber, o judeu, aqueles lá de Israel, eles negam, não todos, mas alguns negam a divindade de Cristo, não falam que Jesus é o Messias, ou seja, o Salvador do mundo. Então, até hoje, eles esperam o Salvador, o Messias. Só que o Messias, como eles dizem lá no hebraico, que é Mashiach, o Salvador, amém? O Cristo já veio, já morreu e ressuscitou. Quando Jesus vier, apenas para arrebatar os seus escolhidos, amém? Então, o anticristo assumirá este mundo. Então, terá 7 anos. 7 anos. Então, o anticristo, eu creio que é uma pessoa, mas que vai ser guiada, influenciada pelo próprio Satanás. Então, nos seus primeiros 3 anos e meio, ele fará coisas boas para o homem. E o homem adorará o anticristo. Por quê? Porque o mundo estará na pior. Hoje nós temos recursos, hospitais, um salário, saúde, família, mas vai chegar um tempo que quando o Espírito Santo subir, o homem ficará à mercê de Satanás. Então, ou você nega Cristo e vive e vai para o inferno, ou você nega Cristo e morre e vai para a glória. Então, não é brincadeira. Então, a noite da salvação da sua alma é hoje. Se você morrer hoje, você irá para onde? Muitas pessoas creem que quando a pessoa morre, acaba tudo. Game over. Fim de jogo. Mentira do diabo. Nós somos corpo, alma e espírito. Você é uma alma. Você não tem uma alma. Você é uma alma. Então, dentro da alma mora vontade, sentimento, inteligência e o livre arbítrio. Você é livre para fazer sua escolha. Mas lembrando que
todas as nossas ações, atitudes, terão uma devida consequência. Então, tome cuidado. Então, através do seu corpo, a alma se comunica com esse mundo material físico, amém? É através do espírito humano, o Espírito Santo ministra sua alma, amém? Então, vou dar uma pequena ilustração para vocês acerca do corpo, alma e espírito, amém? Porque muita gente não compreende, as pessoas acham que morreu, acabou, mentira do diabo. Imagine que essa caneta aqui seja um prédio, amém? Prédio, amém? E ele precisa ser pintado do lado externo, por fora, amém? O que o pintor faz? Ele monta um andaime, amém? E através do andaime ele se apoia e começa a trabalhar, pintar o prédio por fora, amém? Estão trazendo para o mundo espiritual. O prédio é sua alma. O andaime, o espírito humano. E o pintor é quem? Espírito Santo de Deus, o próprio Deus. Então Deus não pode tocar em você diretamente, porque nós temos resquícios, fragmentos de pecado derivado do pecado. Derivado do pecado original de nossos pais, Adão e Eva. Por isso que na Igreja Católica eles batizam criança. Eles não estão totalmente errados. Mas não pode batizar uma criança. Por quê? Porque a criança não tem consciência, não tem discernimento ainda do que é certo ou errado. Amém? Mas a partir do momento que ela tiver consciência do que é certo ou errado, ela voluntariamente terá que tomar essa própria decisão sozinha. Amém? Então, o próprio Jesus Cristo não foi batizado quando criança, ele foi apresentado para Deus. Quando ele teve seus 30 anos, ele foi batizado por João Batista, amém? Então, não é brincadeira. Para nós, entramos na palavra acerca da heresia. Quem morreu hoje está onde? Sem Jesus? Quem morreu sem Jesus está onde? O corpo está no cemitério, pois é pó, volta para lá, amém? E a alma está no inferno, no Hades, lugar de tormento eterno, sofrendo ali, amém? E o cristão que morreu com Jesus está onde? A sua alma, que é a pessoa, está no paraíso, seio de Abraão. E o seu corpo está no cemitério, amém? Mas quando Jesus vier arrebatar os seus escolhidos, depois disso terá um devido julgamento. Quem está no inferno? A alma sairá do inferno. O corpo ressuscitará, amém? Se juntará alma e corpo, não para estar mais no inferno, mas sim no lago de fogo, que é a segunda morte. E o cristão que morreu com Jesus sai do seio de Abraão, o corpo irá ressuscitar e ele receberá um corpo glorificado como de Cristo Jesus e se unirá corpo e alma. Amém? Estará com Deus na glória para sempre. Amém? Então não é brincadeira. Então vocês devem tomar cuidado porque tem muito falso pastor, falso pregador e falso profeta que estão introduzindo para vocês uma coisa que não tem base bíblica. Então seja pastor, seja quem for, não importa. Deus não se importa com o título. Se é pastor, se é pregador, se é profeta, Deus não liga para isso. Deus está interessado no conteúdo, no ensino, da doutrina que ele tem apresentado para vocês. Porque se eles ensinarem uma coisa que não tem base bíblica para vocês, isso provém do diabo. Então,
se você continuar se alimentando de uma heresia, ou seja, de uma distorção que não é verdade, que é mentira, que provém do diabo, você irá para o inferno. Então Deus levanta verdadeiros profetas para pregar e ensinar para vocês a palavra de Deus. Mas, infelizmente, os homens já estão enganados pelo diabo, porque o diabo tem apresentado para vocês, para pessoas, para almas, uma doutrina que agrada a carne, que alegra o homem. Amém? Então os homens não querem mais Deus. As pessoas estão procurando Deus pelo que Deus pode dar. Amém? Então isso é uma ingratidão por parte do homem. Por quê? Porque Deus já nos deu a vida eterna, o maior presente que você possa ter, que é o filho dele morrer naquela cruz lá. Amém? Ficou agonizando na cruz por minha culpa, por sua culpa, por causa dos homens. Mas os homens são ruins, perversos, malignos. Amém? Então não seja ingrato e aceite Jesus como seu único e suficiente salvador da sua vida, para que você venha ter vida após a morte física desse corpo. O corpo morre. A alma, que é você, nunca morrerá, ou viverá com Deus, ou sofrerá no inferno, no Hades, lugar de tormento. Amém? Então, voltando no assunto aqui. Então, a heresia é uma distorção, uma falsificação em relação à palavra de Deus. Amém? Então, é o conjunto de doutrinas, de ensinos que eles distorcem, arrancam pedaços, tiram pedaços da palavra e dá para você um evangelho atraente, que agrada a carne, que elogia o homem. Amém? Então você deve tomar vergonha na cara, você deve procurar Deus. Não seja ingrato. Porque Deus fez um alto sacrifício, dando o filho dele, que é santo, perfeito, para morrer por nós que somos pecadores. Amém? Então fique esperto. Não é papa, não é padre, não é pastor, não é pregador, não é profeta, sua mãe, seu pai, seu filho, sua beleza, as suas riquezas, as suas posses. Amém? A sua inteligência, nada que você faça ou tem irá fazer com que você tenha vida eterna após a morte física desse corpo. Então, o único meio, o único modo, a única solução, a única esperança, o único caminho para que você venha ter vida, vida como Deus após a morte física, é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Porque Deus não precisa das suas obras. Deus não precisa de você. Deus não precisa da sua religião, da sua seita, da sua inteligência, da sua filosofia. Amém? Deus não precisa do homem para nada. Deus é Deus. Deus é suficiente. Nós precisamos de Deus. Mas, infelizmente, o orgulho, essa praga chamada orgulho é um pecado. Para quem não saiba, o pecado deriva do orgulho. Então, orgulho e pecado nojento, detestável diante de Deus. Então, a pessoa orgulhosa não procura Deus. Por quê? Porque ela se acha capaz de viver com as suas próprias forças, com a sua própria inteligência, com o seu próprio dinheiro. Então ela acha que ela não precisa de Deus, que ela é suficiente, amém? Então não seja ruim. Tudo que nós temos, tudo que nós façamos, tudo que nós conseguimos, provém de Deus.
Então a comida quente que você come todo dia, a alimentação, o banho quente, as roupas, a família, a saúde, tudo que você tem provém de Deus. Então você é um pobre, miserável e pecador. Amém? Por quê? Porque nós nascemos nus, sem nada. Então, se nós possuímos, conseguimos ou temos alguma coisa, isso tudo provém de Deus. Amém? Não de você. Você é um pobre, miserável e pecador, assim como eu. Eu dependo de Deus. Sem Deus eu não estaria mais aqui. Eu preciso de Deus. Você precisa de Deus. Amém? Então abaixe esse olhar altivo que você tem. Amém? Essa arrogância, esse orgulho, essa ignorância, esse egoísmo, essa soberba que você tem no seu coração, que hoje eu jogo por terra. Seja cheio de humildade, generosidade, honestidade, amém? Gentileza, e isso agrada a Deus, amém? Então, esteja em Cristo, amém? Então, vamos lá. Então, a heresia é uma distorção, eles distorcem, amém? Testemunho de Jeová, por exemplo, dizem que Jesus não é Deus, que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Então, isso é uma heresia. A Bíblia fala para nós que o Espírito Santo de Deus é Deus. Amém? Jesus é Deus. Um Deus em essência. Quanto ao seu ser, a essência de Deus é um. Mas quanto às personalidades de pessoas, Deus é três. Um Deus, três pessoas. Amém? Por exemplo, lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, Deus diz assim, ó, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne. Tem como isso? Não. O que Deus está ensinando para nós? Eles se unem, não ao ponto de se fundirem, de se tornarem uma pessoa, mas sim em propósito. Amém? E união. Amém? Em comunhão, em amor. Amém? Isso que Deus está dizendo. Então, quando Deus criou o homem, Deus disse assim, ele disse Deus, um só. Amém? Ele disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, um Deus, três pessoas. Deus está falando para o Filho e o Espírito Santo, fazer o homem parecido com eles. Amém? Então não existe três deuses. Um Deus, mas esse Deus subsiste em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Quem enviou o Filho para morrer na cruz? O Pai enviou o Filho. Quem morreu na cruz? O Filho. Que habita em nós? O Espírito Santo. Amém? Jesus estava sendo batizado por João Batista. Amém? Então, quando Jesus estava sendo batizado, o Espírito Santo, em forma de pomba, em forma corpórea de uma pomba, pousou em sua cabeça. Amém? E uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado, em quem me compraz. Amém? Então, o filho sendo batizado, o Espírito Santo em forma de pomba, e lá na glória, no céu, o Pai dizendo que esse é o filho amado, em quem me compraz. Amém? Então, três pessoas. Então, um Deus só. Três pessoas, amém? Unidas, conectadas, em união, em comunhão para fazer tudo, para criar tudo, para sustentar o mundo com a sua mão forte, amém? Glória a Deus. Então agora nós já sabemos o que é
heresia, então nós entraremos na palavra. O que ela diz acerca da heresia, amém? Então vocês abram a palavra de Deus, segunda Pedro, amém? Segunda epístola, carta do apóstolo São Pedro, amém? Capítulo 2, versículo 1 em diante, amém? Olha só, o título da minha palavra diz assim: falsos mestres e falsas doutrinas, ou seja, falsos pastores, falsos pregadores, falsos profetas, amém? E falsas doutrinas, falsas palavras, falsos ensinos, amém? Ou seja, distorcendo tudo que Deus estabeleceu para que o homem seguisse, que está na Bíblia Sagrada, amém? Então vamos lá, diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a condenação, e a sua perdição não dormita. Amém? O que Deus está dizendo para nós? Sempre houve, no Velho Testamento, sempre houve falsos profetas, falsos pregadores, ensinavam para os homens heresias que agradam a carne. Então os falsos profetas, cujo diabo está por trás, faz assim: se eles falarem a verdade, o que está na palavra de Deus, 100% bíblica, isso não irá agradar o povo. E com isso o povo não irá agradá-los diante de ofertas, amém? Diante de dinheiro, diante de elogios, diante de glória para eles, para os falsos, amém? Então, para agradar o homem, eles distorcem a palavra de Deus e aplicam a palavra para eles, não de uma forma integral, mas eles mesclam um pouco de verdade com mentira, para que os homens não venham se alertar, amém? Não venham conhecer que isso é uma heresia. Então eles colocam um pouco de verdade com mentira, eles mesclam, misturam um pouco de verdade com mentira, para que os homens não venham acordar, se alertar o quanto perigosa a heresia pode ser. Amém? Então hoje as igrejas estão cheias. Infelizmente existem falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores. Amém? Ensinando incorretamente, ou seja, eles estão colocando mentiras com verdade e agradando o homem. O homem que agrada o homem, não a Deus. Então, eles estão aplicando uma heresia, estão distorcendo a palavra de Deus. E com isso o povo está morrendo. Por quê? Porque Deus não procura quantidade. Deus procura qualidade. Ou seja, Deus quer uma pessoa santa, perfeita, agradável diante dele, amém? Ou seja, uma pessoa que não tem amizade neste mundo, ou seja, que não absorve, não se alimenta, não se alegra,
não se contenta com as coisas deste mundo. Esse mundo já está contaminado pelo diabo, mas essas pessoas estão cegas devido à heresia, derivado desse ensino mesclado com mentira. Amém? Então, nós não podemos negar a verdade. A verdade liberta, ela cura, ela sara a sua alma. Mas os homens estão querendo elogios, aplausos, glórias, dinheiro, riqueza do homem. Então não seja mais ignorante. Viva na palavra, tenta aplicar a palavra de Deus diariamente a sua vida. Não é fácil. Ser um cristão hoje é quase impossível. Por quê? Porque você tem que abrir mão da vontade desse corpo. Amém? Porque nós somos filhos de Adão e Eva. Você, os homens, nós somos maus diante de Deus. Ninguém é bom. Amém? Um jovem na Bíblia chegou para Jesus e disse: Bom mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Olha só o que Jesus disse. Jesus, Filho de Deus. Jesus diz: Por que me chamas bom? Não há ninguém bom, senão um só, que é Deus. Amém? Então ninguém é bom. Bom é Deus. Seu filho não é bom. Você não é bom. Você não é boa. Quem é bom é Deus. Por isso que nós precisamos que o Espírito Santo de Deus habite, more, faça morada em nossa vida, para Ele nos guiar na verdade, para nos convencer do pecado, porque nós não sabemos mais o que é certo e errado, porque o homem só deseja fazer coisas que desagrada a Deus. Amém? Então, o Espírito Santo te aponta para Jesus, para a palavra. Então esse livro aqui, ó, Bíblia Sagrada, se você tentar aplicar ele integralmente, plenamente, sem tirar nem pôr nenhuma palavra, sem rodeios, sem falsidade, você terá a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Mas esses falsos profetas, falsos pastores, falsos pregadores, se eles morrerem hoje sem se arrependerem dos seus pecados, eles irão para o inferno, para o Hades, lugar de tormento. Amém? Por quê? Porque um pastor, não é fácil a vida de um pastor. Pregador, profeta, por quê? Porque a palavra que ele está aplicando, pronunciando, falando para pessoas, são almas que não morrem. Então, se aquelas almas estiverem se alimentando, se nutrindo, se contentando, se alegrando com heresias, elas irão para o inferno, para o Hades, lugar de tormento eterno da alma. Amém? Mas, alguém poderia falar, o culpado não é elas, não são elas, mas sim o pastor, o pregador e o profeta. Não. Eles terão o devido juízo para eles, caso não se arrependam. Mas se as ovelhas, almas, pessoas continuarem aplicando, vivendo na mentira, no engano, sendo que elas já conhecem a verdade, elas irão para o inferno também, amém? Então não queira agradar homens, agrade a Deus, amém? Eles terão o devido juízo,
Porque uma alma é muito perigoso lidar com uma alma. Por quê? Porque a alma não morre, amém? Então não vá na igreja procurar bênçãos, prosperidade, vitória e cura. Busque primeiro o reino de Deus, amém? Porque no Evangelho, São Mateus, capítulo 6, versículo 33, Deus diz: buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. O que seriam as outras coisas? Um casamento, uma casa, saúde, amém? Bens materiais, amém? Então você deve colocar Deus no centro da sua vida. Ele deve ser o primeiro, assim como Jesus é o alfa e o ômega. Alfa, a primeira letra do alfabeto grego. Ômega, o último, ou seja, ele é o primeiro e o último, o início e o fim. Não existe nada antes dele, não existirá nada depois dele, amém? Então, é Jesus Cristo. Não existe outro caminho, amém? Se você procurar um ensino que não tem base bíblica, que não é de Cristo, que não provém de Cristo, que não diz respeito com a doutrina de Cristo Jesus, é do diabo, é uma heresia, é uma falsidade e uma adulteração daquilo que é verdade, amém? Então, heresia é uma mentira mesclada com verdade, mas nós não podemos viver assim. Tem que ser 100% bíblica, amém? Glória a Deus. Então vamos prosseguir, amém? Glória a Deus. Vocês abram a palavra de Deus em Colossenses, amém? Glória a Deus. Colossenses, glória a Deus. Glória a Deus. Colossenses, capítulo 2, versículo 8, amém? Olha só o título da minha palavra, diz assim: cuidado com falsos ensinos, amém? Doutrina. Diz assim: tente cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, amém? Segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, amém? Ou seja, as pessoas cegões. Por exemplo, a minha mãe era católica, eu vou ser católica. O meu pai é testemunho de Jeová, eu também vou ser testemunho de Jeová. A minha mãe era espírita e eu também serei espírita, amém? Meu pai era satanista, eu também serei satanista, amém? Então você não deve seguir homens, amém? Você não deve deixar que o seu amor pelos seus entes queridos interfira na sua relação íntima com Deus. Então, para você ter uma relação íntima, pessoal, santa com Deus Pai, é mediante ao Filho Jesus Cristo, não é mediante a homens pecadores, amém? Então se volte para Cristo. Quem morreu por você naquela cruz foi quem? Foi sua mãe? Foi o Papa? Padre? Pastor? Santo Antônio? Santa Maria? Amém? Iemanjá? Nossa Senhora Aparecida? Sua mãe, seu pai, seu namorado? Quem morreu por você? Foi quem? Foi quem?
Quem pagou a sua conta lá naquela cruz? Quem ficou agonizando naquela cruz? Quem foi rejeitado pelos homens naquela cruz? Quem foi tentado pelo diabo? Quem foi perseguido pelos homens? Quem foi maltratado? Quem foi ofendido? Quem foi esbofeteado? Foi sua mãe? Foi seu pai? Sua religião? Sua seita? Não, nada disso, tudo isso é vão. É mentira, é falso, amém? É uma heresia. É Jesus Cristo que morreu por você. Então, o único meio, o único modo, a única esperança e o único caminho que você tem de chegar até Deus Pai é mediante ao Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Então, nós não somos religiosos. Eu não gosto de religião. Por quê? Porque tem várias. Cada um ensina um caminho, uma doutrina que não diz respeito à Bíblia Sagrada. Então, isso é uma heresia, é uma distorção. Porque, como eu já tinha dito antes, Deus não precisa de nós. Deus não precisa de homens. Então, é Jesus Cristo. Se você não se entregar para Jesus Cristo e o aceitar como seu único e suficiente salvador da sua vida, e não tentar aplicar a palavra de Deus diariamente em sua vida, você irá para o inferno, para o Hades, lugar de tormento eterno. Por quê? Porque você está ignorando, rejeitando, repudiando e não aceitando o amor de Deus para a sua vida que está em Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador. Amém? Olha só, isso é muito sério. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Porque em João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo aqui não é um espaço geográfico, mas sim as almas, pessoas que moram neste mundo. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou se não morra, vá para o inferno, mas tem a vida eterna. Então, é Jesus. É Jesus. É Jesus. Não existe outro caminho. Não é testemunho de Jeová, não é igreja católica, não é igreja evangélica, não é espiritismo, não é papa, não é padre, não é pastor, pregador, profeta. É Jesus. Você está tendo uma segunda chance de vida. Então, se você recusar Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador da sua vida, você está ignorando, rejeitando, repudiando e não aceitando o amor de Deus para a sua vida que está em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Cuidado! Aplica a palavra sem heresia, sem mentira, sem distorção, plenamente bíblica em sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, olha só, agora eu quero que vocês abram a palavra de Deus aos Gálatas. Amém? Voltem para trás. Gálatas. Gálatas. Amém? Infelizmente, tem acontecido das pessoas, homens, pessoas, almas, recusarem, rejeitarem o amor de Deus. Os homens não reconhecem ou não querem
reconhecer o amor de Deus para as suas vidas. As pessoas estão sofrendo, se matando, estuprando, fornicando, adulterando. Amém? No homossexualismo, lesbianismo, na pornografia, cometendo suicídio, nas drogas, cigarro, bebidas alcoólicas, todo tipo de drogas, amém? Então, é isso que o diabo oferece para você, que não está em Cristo Jesus. O diabo, Satanás, o nosso inimigo, o nosso adversário, ele só oferece para vocês lixo, migalhas, amém? O diabo quer emporcalhar a sua alma com as coisas deste mundo, amém? Então, assim como o filho pródigo, que deixou o pai, ou seja, ele desperdiçou, gastou o seu dinheiro, a sua riqueza, e passou necessidade, amém? Então, ele se lembrou, ele teve a consciência de que o pai estava lá, esperando por ele. Então, ele teve a consciência que o pai estava lá, amém? Que o pai o amava, apesar de tudo que ele havia feito de errado, amém? Apesar de ter deixado o pai, amém? Mas ele voltou para o pai, e o pai o recebeu, amém? Então assim Jesus te chama de novo. Volte para o pai hoje, amém? Não gaste a sua chance, não gaste a misericórdia, a esperança, o amor de Deus para com sua vida. Não gaste, não esbanje, não ignore, amém? Volte para o pai, para você que está desviado, afastado, distante de Deus, dos caminhos de Deus, que é Jesus Cristo. Então volte hoje, volte, porque se você morrer longe, distante do pai, você estará sozinho e o diabo irá tragar sua alma e conhecerá para o inferno, para o Hades, lugar de tormento eterno. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Então eu quero que vocês abram aos Gálatas, amém? Capítulo 1, amém? Gálatas, capítulo 1, versículo 8 em diante, amém? Olha só o que diz. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, maldito. Assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, ou seja, maldito, amém? Então esse aqui é o próprio apóstolo Paulo, amém? O apóstolo dos gentios, amém? Deus já estabeleceu um caminho, Deus já estabeleceu uma palavra, Deus já estabeleceu uma doutrina, um conjunto de ensinos para você seguir. Então esse conjunto, essa doutrina, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Então você já tem um anjo. Seja eles mesmos. Seja um pastor, pregador, profeta, sua mãe, seu pai. Te ensinar uma coisa que não tem base bíblica, que não tem raiz bíblica, que não está ali cessada na palavra de Deus, é maldito. É maldito, amém? Se torna uma
maldição em sua vida. Por quê? Porque ela fará com que você vá para o inferno. Amém? Então aí esse evangelho é um só. Não existe outros evangelho. Não existe evangelho para homem, para mulher, para menino, para menina, para criança. Amém? A Bíblia Sagrada, o evangelho é somente um. Se você aceitar, você vai ter vida eterna. Então, se você recusar, você irá para o inferno. O problema que está acontecendo nas igrejas é os pastores, pregadores e profetas querendo agradar homens. Amém? Agradar a Deus. Ninguém é obrigado a aceitar. Amém? Não temos que bajular, que acariciar, que aplaudir homens para aceitar o evangelho. É de graça. Se aceitar, amém, terá vida eterna. Se recusar, rejeitar, repudiar, não aceitar, e muito menos não aplicar em sua vida esse evangelho em sua vida, você irá para o inferno. Então a escolha é sua, pois você tem um livre arbítrio, a decisão de escolha. Você pode escolher ir para a esquerda ou ir para a direita. Você pode dizer sim, como também pode dizer não. Amém? Então você é livre. Só que Deus te mostra um caminho, um evangelho, um amor, um caminho que conduz a sua alma para o paraíso, para o seio de Abraão. Amém? É a palavra. É a palavra de Deus. Amém? Então o evangelho é um só. Se você crê, é vida. Se você não crê, é a morte. Amém? A escolha é sua. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler mais um versículo. Amém? Glória a Deus. Ser cristão, irmãos, hoje em dia não é fácil. Mas para seguir Jesus, você deve tomar sua cruz. E o caminho é estreito. Você deve abrir mão de muita coisa. Amém? Aquilo que agrada a você. Que agrada a carne. Amém? Que satisfaz a carne. Amém? Olha só. Vocês abram a palavra de Deus. Primeira epístola, carta. Segunda epístola, carta do apóstolo João. Amém? Vamos ver o que Deus diz para nós. Vamos lá. Segunda epístola, carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 9 em diante. Amém? Diz assim. Olha só. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Amém? Então o apóstolo João está dizendo para nós, porque em sua época surgiram falsos pastores, profetas, pregadores, que ensinavam a doutrina que não tem base bíblica, que não apresentava Cristo, o Salvador, o Messias, amém? O Cristo para o povo, para a sua salvação, amém? Então quem distorce, quem mistura
quem adultera a palavra de Deus não tem parte com Deus, tem parte com o diabo, porque o diabo é um anticristo. O diabo não quer que você siga Jesus Cristo. O diabo não quer que você pratique a doutrina de Cristo. O diabo não quer que você viva na palavra de Deus. Por quê? Porque ele sabe que o único que pode salvar a sua alma do inferno, do Hades, lugar de tormento, é o Jesus Cristo. Amém? Então, o único meio, modo, solução e caminho para você ter vida é Jesus Cristo. Então, se alguém chegar até você e oferecer, ensinar para você um ensino que não tem base, raiz, que não está alicerçada na Bíblia Sagrada, provém do diabo, é uma heresia, é uma distorção. Então, nós não podemos tirar nada, nem acrescentar nada da palavra de Deus. Ela deve ser ensinada, doutrinada para você de uma forma integral, amém? Glória inteira, sem tirar nem pôr, 100% bíblica, amém? Glória a Deus. Então agora vamos ler o último versículo, amém? Para nós terminarmos. Glória a Deus. Então, pense na sua salvação hoje. Faça uma pergunta para você mesmo. Se você morrer hoje, agora, você irá para onde? O corpo vai para o cemitério, amém? Ele morre, a alma não morre. A alma vai para onde? Para o ser de Abraão? Paraíso. Paraíso? Ou ela vai para o inferno, para o Hades, lugar de tormento, tá bem? Então, a escolha é sua, você é livre. Lembrando que tudo que nós façamos neste mundo material terá uma devida consequência, amém? Terá um salário para você, amém? Eu quero que vocês abram para nós terminarmos hoje. Eu quero que vocês abram a palavra de Deus no Evangelho São Mateus, amém? Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 28. Então se preocupe com a sua alma. Ela é valiosa tanto para Deus como para o diabo. Deus quer a sua alma para que ela tenha vida e vida com abundância, para amá-la, para ela conhecer Deus e ver a sua glória, amém? O diabo já quer a sua alma para que ela sofra. O diabo odeia os homens, então ele quer ver você sofrer, amém? No inferno, pois ele tem ódio, inveja de você. Por quê? Porque nós somos imagem, semelhança de Deus. Ele queria ser isso, mas Deus nos fez parecido com ele, não ele. Amém? Então ele odeia você, ele me odeia, eu odeio os homens, almas, pessoas, amém? Então sua alma, que é você, pessoa, não morre, amém? Se preocupe com ela e não com as coisas deste mundo que passa. São passageiras, momentâneas e temporárias. Amém? Então vamos lá. Mateus 10, 28 diz assim: E não temais os que matam o corpo, não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aqui já está falando do Guiena, o lago de fogo, é a segunda morte, amém? Então Deus está falando para você não se preocupar com esse corpo. Ele morre,
Se você tiver um câncer, levou um tiro, um acidente, uma tragédia, uma fatalidade, esse coronavírus, Covid-19 que está matando, dizimando pessoas por esse mundo. Isso mata o corpo, mas elas não podem matar a alma. Amém? Não podem. Então Deus está falando, isso aqui é o próprio Jesus falando. Teme Jesus, respeite Jesus, aceite Jesus, viva nos caminhos de Jesus, pois Ele tem poder para pegar a sua alma e o seu corpo e lançar no lago de fogo, o Guiena, que é a segunda morte, amém? Então os homens estão sendo mais tementes a homens do que a Deus. Então isso é errado. Você deve colocar Deus em primeiro lugar. Respeite Deus. Ame Deus. Aplique a palavra de Deus em sua vida. Pois Ele tem poder para lançar o corpo e a alma no inferno, no lugar de tormento. Segunda morte, o Guiena, amém? O lago de fogo. Depois do inferno, amém? Então vamos terminar. Então a heresia é uma distorção em relação à verdade, em relação ao ensino aplicado, ensinado nas igrejas. Amém? Então a heresia é um conjunto de ensino distorcido em relação à palavra de Deus. No grego se diz hereses. É um caminho errado. Amém? É uma opção que a pessoa tem, só que isso te levará à ruína, ao inferno, ao Hades, lugar de tormento eterno das almas. Amém? Então, fuja da heresia e aplica a palavra de Deus em sua vida plenamente, integralmente, 100% bíblica. Amém? Sem tirar nem pôr. Porque se você viver na heresia, na mentira, na falsidade, em relação ao ensino que você tem recebido, no que diz respeito à verdade, na palavra de Deus, você irá para o inferno. Por quê? Porque a heresia é um perigo iminente para a sua alma, pessoa. Amém? Glória a Deus. Então, que Deus possa abençoar vocês. Amém? Que Deus abençoe vocês e família hoje, amanhã, sempre, amém? Deus abençoe vocês. Então, eu tenho um canal no YouTube, amém? Vocês se inscrevam lá, amém? Comente, compartilhe a palavra de Deus, amém? Chama Cristão Águia também, amém? O meu canal no YouTube tem um símbolo de uma águia, tem uma águia, uma carinha de águia, amém? Se inscrevam lá, compartilhe, comente, espalhe a verdade da palavra de Deus, amém? Glória a Deus, que Deus abençoe vocês. Agora eu darei a bênção apostólica, amém? Coloque suas mãos sobre suas cabeças, feche os olhos, amém? Deus abençoe vocês. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje, amanhã, para todos sempre. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, hoje, amanhã, para todos sempre. Amém, amém. Amém, Senhor Jesus maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe vocês. Glória a Deus.